O Danny pede com licença e fala que ele acha que ela deixou cair isso aqui. Ele fala que é o número dele e depois que fica aquele clima estranho, ele fala que ele é comediante. Ela pergunta se isso foi uma piada e ele diz que apesar de ter brincado, ele quer o número dela. Ela fala que tem namorado e ele pergunta se ela tem e ela diz que sim. Ele fala que se ela quiser, ele pode ser o namorado dela de meio período e que esse é o tipo de coisa que ele não se importa. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que não está procurando nada muito sério no momento mesmo. Ele fala que ele não é um cara rico, mas e ela o interrompe e fala que ele não faz o tipo dela. Mas ele pede pra ela esperar e fala com alguém no telefone que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e pergunta qual o tipo dela. Ela fala que prefere os que tenham grana e que resolvem os seus próprios problemas. E ele pergunta se isso na mesma ordem. E depois que ela diz que sim, ele fala que então ela não vai querer o número dele. Ela diz que ela acha que não vale a pena para os dois pelos motivos que ela já disse. Ele pergunta se o namorado dela a trata assim e fala que ele é um rei e também vai tratá-la como uma rainha. Ele pergunta se não e fala que se ela estiver indo naquela direção, ele quer caminhar do lado dela. Ela diz que pode ser e ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim. E em seguida ele fala que precisa pegar a carteira na caminhonete dele e fala que isso se ela não se importar. Ela pergunta se essa caminhonete é dele e ele diz que sim. Ele pergunta por quê e fala que é muito legal. Ela fala que já tinha escutado falar sobre esse carro e em seguida pergunta se ela não pode ver. Ele fala que ela já está vendo e ela pergunta se é a prova de balas e ele diz que sim. Ela pergunta como abre a porta e ele fala que vai ensinar a mágica para ela. Ele acaba tendo dificuldade para abrir, mas em seguida consegue. Ele fala que às vezes ele precisa ser um pouco rude com o carro, mas em seguida diz que está brincando. Ele fala que ela parece uma modelo e ela diz que ele também parece. Ele fala que ela não gostou dele logo de começo e fala que ela também não deve ter gostado da roupa dele. Ela fala que ele é uma gracinha e ele pergunta se agora ele é uma gracinha e ela diz que sim. Ele fala que ela também é uma gracinha e pergunta se o namorado dela vai se importar em saber que ele está flertando com ela. Ele fala que ele está achando que ela é solteira e pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ela fala que ela sempre diz isso quando aparece um cara aleatório dando em cima dela. Ele fala que ele não é um cara aleatório e que inclusive ele é rico. Ele fala que ela disse em outras palavras que ele não faz o tipo dela porque ele é pobre, mas que agora ela está vendo o Cybertruck dele e que ele está usando Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. Ele fala que ela deve admitir que ele está em outro nível e ela fala que ele está em outro nível, mas ele fala que ela que está em outro nível. Ele fala que ela está arrebentando e ela fala que ele que está, mas ele fala que ela que está. Ele fala que ele só está conferindo se isso não é um anel de casamento, mas ela diz que não e fala que foi a mãe dela que deu pra ela. Ele pede pra ela dar um tchauzinho pra mamãe e fala que a mãe dela deve estar vendo agora. Ela pergunta o que ele está dizendo e ele fala que ele vai ser sincero. Ele fala que tem algumas câmeras e que ele está gravando e ela pergunta por que ele está filmando. Ele fala que está gravando porque eles estão procurando interesseiras e que ele acabou de encontrar uma. Ela fala que não é e ele pergunta se ela tem certeza. Ele fala que isso ficou claro a partir do momento que ele deixou cair o telefone dele e diz que é isso que ele faz. Ela diz que não sabia que estava sendo filmada e ele fala que a pegou e ela diz que ela foi pega. Ele pergunta se sim e ela diz que sim. Ele pergunta se então ela admite que é interesseira e como ela gagueja, ele fala Ela fala que ela não diria que ela é interesseira e ele diz que ele gostaria de levá-la pra sair, mas que primeiro ela vai ter que admitir que ela é interesseira. Ela pergunta se ela precisa admitir isso pra câmera e ele fala que é isso que eles estão fazendo ali. Ele fala que ele é rico e que ele já está acostumado com isso e que ele não se importa desde que ela seja sincera. E em seguida pede pra ela olhar nos olhos dele e admitir que é interesseira. Ou se ela preferir, ela também pode falar para qualquer uma dessas câmeras. E em seguida ele pede pra ela falar junto com ele. Eu sou interesseira e tenho orgulho disso. Ele fala que ela fez a parte dela e ela pergunta se ele vai levá-la para o encontro e ele fala que com certeza. E em seguida ele a chama para ir com ele e manda um salve pra galera. Ele fala que eles conseguiram pegar uma interesseira sincera. Em seguida ele diz o que é isso e fala que ela é muito gata e pede pra ela tomar cuidado. Ele fala que ele tem certeza que ela vai achar muito confortável. Ele fala que ele conseguiu fazer isso de novo e fala que esse Cybertruck é muito bom e diz que a gente se vê na próxima.
O Landan começa dizendo um oi e pergunta se está tudo bem, e já ela pergunta se ela pode ajudar. Ele fala que ela é linda e que ele achou que deveria dizer isso pra ela. Ele tenta se apresentar e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que o nome dele é Landa e pergunta como está indo o dia dela hoje. Ela fala que estava indo bem até agora e ele pergunta por que ela é tão rude. Ela diz porque não sabe por que ele está falando com ela e que ela não vai conversar com quem ela não conhece. Ele fala que simplesmente ele achou muito bonita e que quis dizer pra ela, mas que ela não precisa ser tão rude. Ela diz que ela vai seguir o caminho dela e ele fala que ele que vai porque ele já perdeu completamente o interesse. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai sair debaixo desse sol quente e vamos ver se ela vai voltar. Quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela pergunta se o carro é dele, e ele pergunta se ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta qual o nome dele e ele pede para ela ir para o outro lado. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que já disse e que se ela não sabe é porque ela não quis. Ela pede pra ele dizer o nome novamente, mas ele fala que já disse. Ele fala que se ela não quis ouvir, a culpa é dela. Ela fala que ele tem um carro legal e ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela diz que voltou pra falar com ele, mas ele fala que não está interessado porque ela foi muito rude no começo. Ele pergunta qual motivo que ela voltou pra falar com ele e também pergunta quem ela pensa que é. Ela diz que o nome dela é Hannah e ele diz que tudo bem e pergunta por que ela foi tão rude com ele. Ele pergunta se ela não ouviu o que ele acabou de dizer e ela fala que sente muito. Ele fala que ações valem mais do que palavras e ela fala que gostou do carro dele. Ele fala que ele sabe disso e ela fala que vai compensá-lo pelo que aconteceu. Ele pergunta se ela é uma mulher inteligente e fala que ela vai precisar disso agora e ela pergunta se ela pode entrar para falar com ele. Ele fala que agora ela vai ter que provar que merece entrar no carro dele. E mais uma vez ela lembra que ela foi muito rude. Ele pede para ela começar falando um pouco sobre ela e ela fala que o nome dela é Rena e ela tem 23 anos. E depois de também dizer que agora ela está morando em Miami, ela fala que ela é modelo. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de viajar, experimentar novos restaurantes. Ele pergunta por que ela falou com ele daquela maneira no começo e ela diz porque ela não gosta de ser abordada assim na rua. Ele pergunta então o que ela está fazendo ali se ela não gosta. Ela diz porque se interessou por ele, ele fala que não acredita e pergunta o que ela está fazendo ali se ela não gosta de ser abordada. Ela fala que gostou da energia dele, mas ele fala que ela nem conhece a energia dele porque ela já o rejeitou logo de começo. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele pede para ela falar sério. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele pergunta o que ela quer fazer dentro do carro dele. Ele fala que não quer perder o tempo dele e ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ela não está fazendo por merecer e que ele não quer perder o tempo dele e ela fala que ele não vai perder o tempo dele. Ele fala que todo mundo tem as suas preferências e que ela deixou muito claro que não estava interessada e ela fala que está interessada. Mas ele diz que só agora ela está interessada. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e agora ela quer e ela fala porque ela não quis lidar com nenhum vagabundo. Ele pergunta se só porque ele não a conhece se ele poderia deduzir a mesma coisa dela. Ele fala que ela também não estava dirigindo e ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que ela quer conhecê-lo e que ele poderia levá-la pra sair. Ele fala que não vai levá-la para lugar nenhum porque ela não merece. E em seguida diz que ele não a conhece. Ele fala que não tá nem aí se ela quer conhecê-lo e pergunta por que ele deveria perder o tempo dele com ela. Ela diz que vai mostrar pra ele que ela vale a pena e ele pergunta como. Ela fala que ele disse que ações valem mais do que palavras e fala que vai ser assim. Ele fala que vai deixá-la entrar no carro dele porque ela disse que vai mostrar pra ele, mas que ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que ia mostrar pra ele e ela diz que é só ele levá-la para um jantar que ele vai saber mais sobre ela. Ele fala que não vai levá-la para lugar nenhum e que ele não precisa fazer isso. Ele fala que ela não merece nada disso depois de ter sido tão rude com ele. Ele fala que não faz sentido levar uma garota que o tratou daquela maneira para um jantar e fala que ele não vai fazer isso. Ela fala que se ele levá-la para um jantar, ele vai conhecê-la melhor, mas ele fala que não vai e que eles estão conversando agora. E mais uma vez diz que não vai levar
levá-la para lugar nenhum e muito menos para jantar. Ele fala que ela disse que ia mostrar para ele que até agora ele não está vendo nada. Ela pergunta se ele realmente quer conhecê-la, sendo que ele não para de falar com ela assim. Ele fala que ela foi muito rude com ele no começo, que ele só está tratando da mesma maneira. Ela diz que só resolveu falar com ele porque ele tem um carro legal e que tem dinheiro, mas que ela também não se importa. Ele fala que ele não é o tipo de cara que joga dinheiro fora com mulheres e que se ela pensou isso, ela entrou no carro errado. Ele fala que já que é assim, ela pode sair do carro dele e ela fala que é exatamente isso que ela vai fazer. E mais uma vez pede para ela sair.